Olá, muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast em português do projeto Sofar. Eu vou fazer aqui uma breve introdução para quem está a ouvir pela primeira vez. O meu nome é Camila Rodrigues. Eu sou uma das fundadoras e administradora da comunidade de empreendedorismo feminino Mulheres à Obra. E nós começámos recentemente a trabalhar com projetos europeus através do programa Erasmus Plus. Neste momento estamos com o nosso segundo projeto, é o projeto Sofar, é um projeto dedicado à promoção do empreendedorismo feminino social na agricultura. Nós já vamos explicar um bocadinho melhor do que é que se trata. E é um projeto que tem como promotor a Universidade de Gazi, que é uma das maiores universidades na Turquia, sediada em Ankara, e nasceu da necessidade que eles sentem na Turquia de criar um currículo académico, de formação académica, na área da agricultura social, para estimular precisamente o empreendedorismo social nas áreas rurais da Turquia, que estão extremamente desertificadas, e a população feminina, portanto as mulheres, estão muito desempoderadas, têm poucas oportunidades de trabalho, e muitas vezes dependem financeiramente inteiramente dos maridos que trabalham na agricultura. A ideia é, através do desenvolvimento de projetos de agricultura social, dar-lhes a oportunidade de terem uma fonte de rendimento usando recursos que já têm nos meios rurais. Portanto, isto assim muito por alto. É um projeto que aposta muito então em algo que é muito importante para todas as empreendedoras, não só aquelas que estão no mundo rural, que é a diversificação de fontes de rendimento. É algo que nós temos falado muito na nossa comunidade Mulheres à Obra, porque nós muitas vezes temos negócios de pequena dimensão, porque nós queremos ter autonomia e os negócios de grande dimensão muitas vezes não nos oferecem essa autonomia. Portanto, isto é quase, o empreendedorismo feminino é quase um grito do Ipiranga, em que nós queremos conquistar a capacidade e a liberdade de escolher o que fazemos profissionalmente, aquilo que nos realiza, mas também como, quando, onde trabalhamos e para quem. Isto muitas vezes implica ter negócios que são muito flexíveis. Para serem muito flexíveis têm uma dimensão limitada e depois muitas vezes também têm uma faturação limitada, ok? E portanto conseguirmos diversificar a nossa fonte de rendimentos é extremamente importante, sobretudo se conseguimos encaixar essa diversificação naquilo que nós já fazemos e naquilo que nos dá prazer e que nos realiza. E, portanto, a agricultura social surge aqui precisamente com esta perspectiva, com a ideia que famílias que vivem da agricultura podem desenvolver iniciativas que têm valor social / ambiental e que lhes conferem um rendimento extra, ok? Vou-vos dar aqui, antes de começarmos a conversar com a nossa convidada de hoje, a Juliana Veloso, só aqui alguns exemplos para situar quem não está muito dentro deste conceito, que é ainda muito disruptivo, muito inovador, ainda está a entrar no mercado português e, portanto, as pessoas muitas vezes ainda não sabem do que é que se trata. Imaginem, por exemplo, viverem numa área rural, terem uma quinta, terem produção agrícola, e essa produção agrícola ser difícil de rentabilizar ao ponto de tornar a vossa exploração financeiramente sustentável. E vocês podem integrar aqui atividades, por exemplo, educativas, receberem escolas, receberem pessoas idosas, receberem pessoas com deficiências ou com algum problema com desempregados de longa duração. Portanto, uma série de situações em que vocês podem promover a integração social, a integração cultural, a vitalidade da vossa comunidade. E podem proporcionar atividades lúdicas, recreativas, podem educar as pessoas, por exemplo, para a sustentabilidade. Vamos falar hoje com a Juliana sobre isso, ok?
e, portanto, tudo isto acaba por se encaixar no âmbito da agricultura social, ok? E, portanto, Juliana, muito bem-vinda. Eu já fiz aqui uma pequena introdução e agora vou fazer aqui uma pequena apresentação tua, mas depois vou-te deixar falar por ti, porque pelo pouco que eu te conheço, eu conheci a Juliana na comunidade Connect Hub by Mau. É uma comunidade das mulheres à obra que está neste momento a funcionar em formato híbrido, no WhatsApp e no Hotmart. E, portanto, a Juliana entrou e mal entrou, nós começámos a falar e logo no dia a seguir já estávamos a submeter um projeto em conjunto. E, portanto, a Juliana estava a dizer, uau, isto é super, como é que se reage tão rapidamente, precisamente porque nós temos estes negócios de pequena dimensão que nos oferecem extraordinária flexibilidade e capacidade de decisão e, portanto, se é para fazer, vamos fazer já, hoje ou ontem, não é para fazer amanhã nem depois da manhã. O nosso lema é nós não vamos fazer, nós já fizemos. E, portanto, acabei de conhecer a Juliana, mas já explorei aqui o trabalho dela, já conversei com ela e, portanto, a Juliana Veloso tem algo que eu acho extremamente interessante, que é um background científico muito forte, ok? Isto é extremamente importante porque muitas vezes nós somos entusiastas pelas coisas boas da vida, nomeadamente a sustentabilidade, mas depois não dedicamos muito do nosso tempo a aprofundar os nossos conhecimentos, sobretudo as nossas bases científicas. Eu também sou doutorada em ciência política e, portanto, o que faço nas Mulheres à Obra e no Connect Hub também tem um fundamento científico. E a Juliana é economista, ela é brasileira, portanto é formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em Economia. Depois fez um mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento por uma instituição muitíssimo reputada, que é a London School for Economics and Political Science. Eu sou de ciência política, portanto é uma escola extremamente reputada neste meio. Depois fez o doutoramento em Políticas Públicas, Estratégia e Desenvolvimento e agora é pós-doutorada em Transição Energética pela Universidade do Minho. Brutal, Juliana. Parabéns. E agora o que é que eu te peço? Eu peço que faças aqui um pitch. Nós empreendedores gostamos muito de pitch. Tens aqui 3 minutos para nos dizeres quem é a Juliana Veloso. Força! Sim. Obrigada, Camila, pela oportunidade de estar aqui, primeiramente, né? Eu fico muito feliz, porque eu acho que nós, mulheres, quando a gente compartilha as nossas histórias, né, a gente consegue, às vezes, tirar outras mulheres de situações de zonas de conforto ou de desconforto e promover mudanças na vida delas, né? E muito mais quando a gente compartilha mais do que histórias, né? Mas eu acho que isso é um começo. Bom, me chamou a atenção na sua fala a questão da diversificação do rendimento, né? E eu acho que um pouco da minha história vem dessa busca por diversificação e também, consequentemente, por diversificação de rendimento. Você já falou da minha trajetória acadêmica, eu sou economista, né? Morei a vida toda no Brasil, tive essa experiência acadêmica, sou cidadã portuguesa também por causa do meu bisavô e viemos para cá em 2023 por conta de questões do meu marido e também para eu realizar esse meu pós-doutoramento na Universidade do Minho. E com isso, eu já estou no setor energético brasileiro pesquisando sobre fontes renováveis de energia majoritariamente há 13 anos. Eu trabalho numa instituição vinculada ao Ministério de Minas e Energia, né? Vim para cá fazer o pós-doutorado licenciada e voltei ao trabalho. E estou sempre pesquisando principalmente sobre solar e biometano e biogás, que o biogás foi meu tema de doutorado e o biometano foi meu tema de pós-doutorado, e mudanças climáticas foi meu tema de mestrado, de pesquisa, que são temas totalmente interligados, né? Porque as fontes renováveis, elas são importantes para essa transição para um mundo com menor emissões de gases de efeito estufa. Mas também a gente não pode não considerar os impactos socioambientais das fontes renováveis, que até no primeiro episódio desse podcast foi falado muito bem no Alentejo, como vários parques solares, né, têm provocado várias questões socioambientais também. Então, eu estou sempre nessa busca de entender a sustentabilidade, né, com um viés de realidade, que muitas vezes a gente fala que uma fonte é renovável, mas a gente não considera todo o ciclo de vida, todo o impacto associado, então a gente está sempre estudando. E o biogás e o biometano,
que é uma fonte ainda bem incipiente, né? Apesar da Europa ser um polo de bastante expressividade nesse sentido, é bem interessante na lógica da sustentabilidade da economia circular, porque é um energético gerado a partir de resíduos orgânicos. Então é incrível, né? Você consegue, a partir do que é considerado lixo, gerar energia. E a gente teve um boom, né, de impulso por esses energéticos depois que começou a guerra da Ucrânia, infelizmente, né, com a Rússia. E aí a gente teve várias tratativas da União Europeia para estimular o uso desses energéticos, principalmente o biometano, que é intercambiável ao gás natural. Então, é uma forma da gente conseguir, a partir dos resíduos orgânicos, gerar energia e diminuir o consumo de combustíveis fósseis, né? Bom, eu vou dizer que esse é o meu plano A, né? O economista que já trabalha há muito tempo e tal. E eu tenho uma outra face que sempre foi muito importante para mim, que surgiu a partir da criação do meu Instagram, A Vida Mais Verde, que eu ajudo as pessoas a terem tanto uma vida como uma alimentação mais verde, né? Sem exageros, sem rótulos, nada disso. Mas a gente sabe que a alimentação é um vetor de grande transformação, né? Está associado a vários impactos em relação ao consumo de água, né? Em relação à questão de gestão do solo, uso de agrotóxicos, e o que a gente, né, usa para nos alimentar, a gente se alimenta várias vezes por dia, então olha o impacto disso. É muito importante. A gente sabe que não só a saúde do planeta está relacionada a isso, mas também a nossa saúde, e eu até extrapolo como economista, a saúde do nosso bolso, né? Que a gente, na verdade, quando começa a aprender a preparar coisas em casa, para de se alimentar com fast food todo dia, ultraprocessado, que a gente sabe que, infelizmente, é a realidade de muitas pessoas, a gente ganha mais saúde para a gente, para o planeta que, né, não consome tanta embalagem, tantos alimentos que usam muitos aditivos que não fazem bem, e a gente acaba economizando também. Então, esse trabalho do Vida Mais Verde, eu tenho diferentes formas de atuação, né? Eu tenho, na verdade, tem a consultoria em sustentabilidade, que eu uso toda essa minha acumulação de saberes, né, ao longo desses anos, na parte de sustentabilidade de todos os temas correlatos, e faço muita parte de criação de conteúdo, que eu gosto muito, tanto para dar aula quanto para empresas, e também gosto muito dessa parte de educação, de literacia, tanto climática e como para sustentabilidade, porque a gente sabe, tem vários estudos, inclusive, que apontam isso, que muitas pessoas faltam conhecimento efetivamente, por exemplo, sobre as mudanças climáticas, como as mudanças climáticas vão afetá-las. Então, um primeiro passo sempre é você realmente se conectar e tentar levar a informação de forma palatável, né? Eu venho de setores com informações muito áridas, o setor energético ele é muito difícil, né, às vezes, das pessoas entenderem. Então, como fazer a informação chegar sem ruído, de forma mais simples, orgânica, e que as pessoas realmente absorvam e possam se transformar em multiplicadores dessas informações, né? Então, além da consultoria, que eu adoro também fazer, eu tenho uma mentoria. Eu já sou mentora no setor energético para a promoção da equidade de gênero desde 2023. Eu adoro esse trabalho, é um trabalho que eu realizo no setor energético pro bono, porque é uma forma de realmente ajudar a gente ter uma maior participação feminina no setor. E com essa experiência de mentorar mulheres, eu acabei criando uma mentoria que se chama Alimentação Consciente, né? Que eu ajudo mulheres a terem uma alimentação mais saudável, com menos ultraprocessados, simples, mostrando que é super simples você ter com que a gente, na verdade, né, consegue respeitar de sazonalidade, o que é encontrado na sua localidade. Então, essa mentoria eu adoro. Eu só consigo mentorar poucas pessoas por mês, porque eu tenho esse meu trabalho, né, que é em horário comercial do Brasil, mas eu adoro. E, além disso, eu tenho um outro produto que é o workshop, que eu chamo de Workshop Alimentação Mais Verde, que esse é bem legal, porque eu desmistifico para as pessoas que eu não vou comer chuchu, eu não vou comer abobrinha, mostrando que a gente consegue fazer receitas deliciosas e super práticas para o nosso dia a dia, para a gente inserir
o maior consumo de legumes e frutas, que infelizmente decresce. É só você entrar no mercado, no grande mercado, cada vez mais você tem as prateleiras lotadas de produtos industrializados e a parte do hortifruti é cada vez menor e com menos diversidade, né? Até para estimular que as pessoas comecem a plantar, comecem a se reconectar com isso. Bom, só para finalizar, que eu sei que eu passei os 3 minutos, mas Não faz mal. desculpa. Eu só vou finalizar, porque, na verdade, também, além disso, eu acho que como eu pesquiso, né, sou pesquisadora, adoro ler e escrever, desde a pandemia eu comecei a fazer e-books, né, tanto e-books de receitas, como alguns e-books focados para ajudar as pessoas a terem uma vida mais verde. E não é uma vida mais verde no sentido de que a gente vai ter a sustentabilidade perfeita, que infelizmente não existe. Mas se a gente sai, né, de um lugar sem nenhuma consciência e passa a ter mais consciência para o que a gente consome, né, para o impacto que a gente gera, para a gestão de resíduos, que é uma coisa tão pequena e que todo mundo é capaz de fazer, eu acho que a gente já consegue, sim, promover as mudanças necessárias, que a gente sabe que são estruturais, mas as estruturas, as instituições são feitas de seres humanos, de pessoas, né? Então, acho que se temos pessoas mais conscientes e sensibilizadas para essas questões, é muito mais fácil as estruturas começarem a se modificar como elas necessitam ser modificadas, né? Então, eu tenho dois e-books de receitas saudáveis, tenho também e-book porque eu acho que quem quer começar a plantar, começar com um jardim de ervas aromáticas é sempre mais fácil. Também tem um e-book nesse sentido. Tem um e-book também que eu ajudo a gestão de resíduos e tem um e-book que eu falo também sobre produtos de limpeza mais sustentáveis e um livro infantil, que eu acho que como eu tenho duas meninas, né, duas filhas, eu sempre procuro, né, que elas sejam meu laboratório. Eu acho super importante que essa nova geração já venha com outra cabeça, sabe? Que aí eu acho que as mudanças necessárias, que eu sei que tá difícil acreditar, mas eu sigo sendo uma otimista, assim, meio que é muito difícil, né? Mas a gente precisa. Bom, é isso, Camila. Tentei Juliana, falar nada. acho fantástico o teu trabalho. Falando agora enquanto mulher e enquanto mãe, eu sei que muitas vezes, e enquanto empreendedora, muitas vezes as nossas escolhas de consumo estão limitadas por constrangimentos financeiros e por constrangimentos de tempo. E, portanto, muitas vezes as nossas opções de consumo vão para as grandes superfícies onde nós conseguimos comprar tudo de uma só vez sem termos, evitamos andar de um lado para o outro, não é? Comprar um produto aqui e o outro ali. Depois a questão do preço e efetivamente os produtos altamente industrializados, por norma, são financeiramente mais sustentáveis. E o que eu te pergunto é como é que nós conseguimos contornar estas duas objeções? E isso é muito crítico, né? No Brasil, então, quando a gente tem esse poder de escolha, de consumir orgânico, de ter tempo para fazer escolhas mais sustentáveis, vem de um lugar de muito privilégio, né? Eu acho que não é diferente em Portugal, que apesar de eu já estar aqui há 2 anos e meio e bem em contato com a realidade, né? O Brasil sempre me chamou a atenção, né? Quando eu ia no mercado, eu sempre observava a cesta de consumo das famílias, né? E efetivamente é muito difícil a gente conseguir, né? Fazer essa mudança quando a gente tem salários baixos, quando a gente tem uma desigualdade tão grande, quando a gente tem os produtos industrializados recebendo, né, muitas vezes uma proteção em termos de tributo ou incentivos governamentais muito mais do que produtos que gerariam mais saúde, né? E é muito confuso pensar assim, muitas vezes também, que a própria indústria, né, que vende esses fertilizantes sintéticos e químicos está associada com a indústria de saúde também, né? E a gente sabe que, às vezes, essas associações não, são complicadas. Mas, olha, eu vou te falar, Camilo, que eu acho que também, obviamente, precisa de espaço, mas eu vou te dar um exemplo. Na minha cidade aqui, eu moro em Caldas da Rainha atualmente, né? A Câmara cedeu um espaço onde os cidadãos podem requisitar um pequeno espaço de terra onde eles conseguem plantar. Só um exemplo, né? E, obviamente, que isso vem com essa restrição de espaço, mas pode bater com a restrição de tempo. Mas eu sempre estou passando por ali e vendo, e é muito legal. Ontem eu vi uma senhora saindo com um ramo, assim, várias cenouras. Outro dia uma menina mais nova, mais ou menos uns 25, 29 anos, saindo com muitas couves. Então, às vezes, mesmo que você não tenha um espaço na sua casa, você pode procurar iniciativas coletivas. No Brasil existiam praças, sabe, ou espaços públicos abandonados, e fazer esse coletivo para começar a plantar e ter acesso a alimentos de maior qualidade, né?
Eu acho que também a gente pode tentar privilegiar as feiras, né? Aqui em Portugal, na minha cidade, por exemplo, tem uma feira que acontece diariamente há 500 anos, que falam, né? E aí você vê o sacrifício ali daqueles agricultores rurais que muitas vezes, infelizmente, não conseguem competir em preço com o que o mercado oferece. Mas eu vejo que, às vezes, as pessoas conversam ou esperam aquele final da feira, quando os produtos já não foram vendidos, sabe? Começam a negociar preços melhores. Então, acaba sendo alternativas para, né, para você ter acesso a produtos de melhor qualidade. E, de verdade, cozinhar o seu alimento, por mais que tenha, sim, a restrição de tempo, e eu falo aqui com propriedade, tá? Diferente no Brasil, que eu tinha ajuda em casa, aqui eu não tenho ajuda. A gente é responsável por fazer tudo em casa, e eu trabalho 8 horas por dia, tenho 2 filhas em idade escolar, mas se a gente se organizar, sabe, de pegar pelo menos assim 2 horas do seu domingo ou da sua segunda-feira à noite e preparar algumas bases alimentares mais saudáveis, você consegue sim ter uma alimentação mais saudável no seu dia a dia. E se bobear, até mais barata. Se você procurar agricultores locais que fazem entrega de cestas orgânicas, você consegue. Na verdade, muita coisa acontece quando a gente começa a explorar esse universo. Porque a gente sai, às vezes, de um olhar que tudo realmente é muito caro e inacessível e começa a encontrar brechas de cestas mais baratas, de chegar na feira no horário que a gente chama no Brasil da xepa, que a gente consegue adquirir produtos de qualidade num preço melhor. Eu já vi uma iniciativa aqui em Portugal, frutas feias, né? Que as pessoas sempre querem as frutas bonitas, mas muitas vezes, gente, aquela banana, sabe, que está passando, dá para fazer um doce maravilhoso, mais docinho, sabe? Você pode fazer coisas com cascas também, com a própria casca de banana, você faz uma delícia, um refogadinho para temperar um pastelzinho, sabe? Você consegue olhar o alimento na sua integralidade para promover menos desperdício, para você usar ele da melhor forma, né? A questão do plantio, que eu também sei que vem de um lugar de privilégio de você ter o espaço para plantar, eu acho que também é uma forma de você se reconectar com a natureza. Para mim, por exemplo, é super terapêutico, sabe? Parece que quando eu estou com a mão na terra plantando, as questões que estão lá me assolando mentalmente dão uma apaziguada, não sei, eu consigo ver as coisas com mais clareza. Então, acho que acaba que são essas formas da gente encontrar. Mas, obviamente, Camila, é que nem o setor de energia, né? Que eu também... a gente tem em Portugal, por exemplo, 20% da população vivendo em pobreza energética. Então, a gente precisa caminhar em muito sentido. E como também eu fiz meu doutorado, foi em políticas públicas, né? A gente vem parecido nessa formação, as políticas públicas acabam também sendo muito importantes, né? Para poder permitir que as pessoas tenham acesso a itens que promoveriam mais saúde, que infelizmente muitas vezes não acontece. Então, eu acho que é essa busca, né, o poder público tentando intervir para ajudar nesse processo e a gente colocando a mão na massa no que efetivamente a gente consegue. É muito interessante os exemplos que deste, porque efetivamente as hortas urbanas, e não só, as hortas comunitárias e coletivas, são um exemplo de agricultura social que nós temos visitado, nomeadamente nos outros países parceiros. Eu falei aqui da Turquia, nós também temos parceiros na Alemanha e na Eslovénia. Vou só dar aqui um exemplo. Eu, a semana passada, estive na Eslovénia a conhecer numa zona rural que se chama, perto de uma pequena cidade rural que se chama Murska Sobota. É difícil anotar nessa É dica. difícil. Também foi difícil lá chegar, que é mesmo a Eslovénia profunda. Mas um dos projetos que nós visitámos foi precisamente nesta cidade, perto desta cidade, ali nos arredores, em que aquela zona foi toda muito afetada com a queda do Muro de Berlim, com o fim da antiga União Soviética. Era uma zona de produção têxtil, com indústria têxtil muito forte, que empregava muita gente, e toda essa indústria foi deslocalizada, nomeadamente para o Oriente, para a China, não é? Valores muito mais baixos, salariais muito mais baixos, e portanto a indústria tem vindo a fechar e muitas pessoas ficaram desempregados de longa duração, pessoas que tinham problemas
de saúde derivados do seu trabalho na indústria têxtil, que tinham dificuldade de inserção em outras áreas, e começou a haver ali também alguma depressão social, depressão económica, abandono de espaços. E um espaço que foi abandonado foi um jardim, que era um jardim muito, muito bonito, muito conhecido. E todas aquelas pessoas cresceram com aquele jardim, a visitar aquele jardim. E então este projeto é muito interessante. Foi promovido por jovens que saíram daquela zona para fazerem os seus cursos superiores, porque ali não havia oferta, e quando regressaram constataram o abandono daquele espaço, e acharam que era tempo de recuperar aquele espaço, e de lhe dar uma nova vida, ao mesmo tempo que lhe dava uma função social. Precisamente esta função da permacultura, da produção agrícola sustentável, para o consumo próprio e para o consumo da vizinhança. E, portanto, lá está, mais uma vez, o papel das entidades públicas é sempre muito importante. Dirigiram-se à Câmara Municipal, e receberam não financiamento, porque o município na altura não tinha essa capacidade, mas disponibilizou, cedeu o espaço que estava ao abandono. Que já é maravilhoso. Exatamente, e disse: meus amigos, agora façam. Estão à vontade para fazer, também é que ser vocês a fazer. E eles fizeram, e têm agora um espaço muito interessante, um espaço agrícola não muito grande, mas é um espaço agrícola inserido naquele meio semi-urbano, com permacultura, com uma agricultura inteiramente sustentável, em que as pessoas que residem ali na zona saem de casa e vão ali comprar uns tomates, 2 ou 3 tomates, não precisam de comprar grandes quantidades, ok, mas só têm que atravessar a estrada. Também podem produzir. E depois também têm alguns produtos comercializados, porque depois, por exemplo, fazem secagem de ervas aromáticas para chás, e portanto depois também tem uma produção de pequena escala, mas que já dá para comercializar. E portanto é interessante ter dado este exemplo, porque não tem que ser unicamente o proprietário da terra a fazer isto. Para já podemos fazer nas nossas varandas, quem as tem, ou nas marquises, quem as tem, ou no vasinho pendurado do lado de fora da janela, quem não tem mais, que é o meu caso. Mas também podemos sensibilizar a nível comunitário este tipo de organização. Isto também é feito muito de forma espontânea. Por exemplo, eu moro numa zona com muitas pessoas idosas oriundas de zonas rurais, e nas traseiras do meu prédio está tudo cheio de hortas, mas são hortas que as pessoas decidiram fazer. Mas por que não falar às vezes com as juntas de freguesia, com os municípios, aproveitar terrenos baldios? Não há nada pior do que ter prédio em cima de prédio e de conseguir apertar a mão ao vizinho da frente através da janela. É uma coisa perfeitamente aflitiva. Nós estamos agora num boom de construção muito grande, mas as pessoas também valorizarem estes espaços verdes no meio dos prédios, e por que não aproveitar esses espaços verdes para esta produção agrícola. Agora eu perguntava-te, Juliana, muitas das pessoas que nos ouvem, não é? E se calhar muitas delas até mulheres que têm um negócio e gostavam de diversificar as suas fontes de rendimento por via desta produção agrícola sustentável, como é que nós adquirimos os conhecimentos necessários para colocar isto em prática? Porque muitos de nós não têm background na agricultura. Sim. Isto é muito difícil. Não, então, eu vou dar o meu exemplo, né? Eu não tenho background na agricultura, eu sou uma carioca da Gema, do Rio de Janeiro, sempre morei em prédio, em edifício, e acho que foi até algo instintivo. Comecei na minha varanda, no meu primeiro apartamento, a plantar, principalmente ervas aromáticas. Eu tinha até um pé de amora, que dava muita amora e tal. E eu acho que hoje tem uma coisa muito boa, que é o acesso à internet e muito conteúdo de qualidade gratuito que a gente consegue. O YouTube, por exemplo, é uma fonte de informação. Você pode selecionar pessoas, né, que você gosta, da forma que ela ensina e do que ela produz, e aprender muito de forma gratuita. Além disso, a gente já tem muitas pessoas também, né, que já fazem plantios na agrofloresta, na permacultura, fornecendo cursos que não são gratuitos, mas são relativamente acessíveis para a gente estar em qualquer lugar do mundo acessando.
Eu vou dar o meu exemplo, né? Eu nunca tive relação nenhuma com o ambiente rural, porque realmente eu sou uma menina da cidade, infelizmente, porque agora eu quero fazer a migração para o ambiente rural, meu projeto de vida. E aí, no meu último apartamento no Brasil, era uma cobertura, era o último andar. E o meu marido é construtor, né? A gente projetou para ter uma horta. Então, a gente tinha uma horta urbana de mais ou menos 100 metros quadrados, que eu cheguei a colher 70 itens diferentes durante os 3 anos que eu morei lá. Abóbora, inhame, cúrcuma, muito quiabo, aipim, batata doce, muitas coisas que as pessoas nunca pensariam, ninguém imaginava, né? Ali num prédio, só prédio do lado, e era muito interessante que extrapolava, Camila, sabe? Essa questão, além de ter o benefício para minha mesa, eu atraía muitos polinizadores, muitos pássaros. Era um laboratório de sensorial para as minhas filhas, porque, na verdade, eu também tinha muitas ervas aromáticas. Eu lembro que as crianças que iam lá passavam a mão, sabe? Era de exploração de cor, de cheiro, de textura diferente. Então, assim, olha quantos benefícios, sabe? Fora que, para mim, era uma atividade terapêutica, né? Eu passava o tempo cuidando da minha horta. Então, assim, essa pergunta foi ótima porque traz, né? Eu não tenho uma formação acadêmica na área de agricultura, mas eu me considero, né? Agora não mais, porque a minha horta aqui em Portugal é num ambiente rural. Ela tá até... Ela chegou a dar uma boa produção, mas ainda bem incipiente, porque por conta do pós-doutorado eu dei uma parada e logo depois eu voltei a trabalhar. Mas assim que eu retornar de férias, agora inclusive eu vou para a Eslovênia, porque uma amiga me falou que lá tem muitas iniciativas sustentáveis e eu vou adorar. A gente está indo para lá de carro no sábado, eu e minha família, e quando eu voltar, a minha meta é retomar a minha horta e transformar realmente a minha horta num espaço educativo, sabe? Que as pessoas consigam ver que a gente não precisa desse... Claro que a gente tem que valorizar muito o conhecimento de quem é do campo, que é um conhecimento que deveria ser muito mais valorizado e eu acho que vai ser cada vez mais necessário. A gente tem que retomar de alguma forma, sabe, esse processo. As pessoas estão indo muito para esses trabalhos que nos fazem desconectar, né? De onde vem nosso alimento, gente? Quem planta, isso absolutamente importante, a diversidade que está no nosso prato, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que qualquer pessoa pode começar. E conforme você vai começando, por isso até que quando eu fiz o e-book de O Jardim de Ervas Aromáticas, porque eu achei um bom aprendizado para mim começar com ervas aromáticas, porque é mais fácil, já traz muito benefícios para a culinária, porque você consegue pegar o alecrim, o manjericão, o hortelã, o tomilho. Você tem ali, você pode levar mais sabor para a sua culinária no dia a dia, e é mais fácil, né? Você ter em espaços pequenos, em varanda. Mas eu acho que depois que você começa a pesquisar e plantar. E você pode recorrer a bibliotecas públicas. Aqui na minha cidade, que eu sou apaixonada, aqui no Brasil eu não tinha, tem uma biblioteca municipal que eu pego todos os livros lá e tem vários livros de agricultura também. Tem vários livros antigos, mas também tem livros novos. Você pode criar, às vezes, uma comunidade de pessoas interessadas, seus vizinhos, e começar a trocar informação, ver documentários. Então, assim, eu acho que tem muitas formas de você começar sem precisar gastar dinheiro para começar, sabe? E depois, se realmente aquilo se tornar algo que você tem espaço ou quer se dedicar mais, você pode buscar, né? E eu vou te falar a verdade, que como eu venho de uma trajetória, né, de muita formação acadêmica, de título, eu ficava muitas vezes parada assim, caramba, mas eu não posso ensinar as pessoas sobre isso porque eu não fiz um mestrado, um doutorado. Mas, na verdade, não, Camila. Às vezes, o conhecimento que a gente tem por experiência prática, sabe, de ter colocado a mão na massa, ele pode ajudar muito mais as pessoas, sabe? Assim, o artigo acadêmico ele é muito importante, ele é muito, né? A gente está sempre embasando o nosso conhecimento a partir deles, mas conseguir pegar toda essa experiência que a gente tem e transformar em coisas práticas que realmente vão promover a transformação na vida das pessoas, num planeta onde as pessoas estão cada vez mais solitárias, desconectadas, que a gente tem um crescimento de problemas associados à saúde mental gigantesco. Eu acho que plantar, cozinhar, se reconectar com uma vida mais baseada em ser do que ter, do que comprar,
talvez seja um caminho que possa trazer para muita gente um encontro a um reequilíbrio que talvez se perdeu, sabe? Com esse mundo de tanto excesso de informação que a gente vive, né? Então, eu acho que é isso. Comece pesquisando no YouTube, colocando a mão na massa, que dá certo. Depois você vai aprimorando e aprofundando. Assim, seria a minha dica. É interessante porque isto é um mundo para explorar, ou seja, nós podemos, consoante a disponibilidade de espaço que temos, nós podemos produzir para consumo próprio, podemos produzir para comercializar e podemos até, porque não, criar um espaço de aprendizagem que outras pessoas podem vir, podem aprender Perfeito. connosco. Crianças, exatamente, Exatamente. que é super importante. Exato. Nós, por exemplo, nós na Alemanha, nós estivemos na região da Bavária e há lá um programa que é financiado pelo governo regional, em que as crianças do primeiro ciclo é obrigatório, têm que fazer uma visita a uma quinta. E são eu penso que já falei disso no Maravilhoso, primeiro episódio, e portanto são as me famílias, lembro. é o governo regional que paga. É um programa financiado, as escolas fazem as visitas e depois as famílias agrícolas que disponibilizam esse serviço depois recebem um Perfeito. Você FII, não ataca é? várias questões ao mesmo tempo, né? Promove a Exatamente, geração de renda para o ambiente rural, promove a reconexão com a natureza e a valorização da natureza para as pessoas que estão no ambiente urbano, muitas vezes desconectadas. Inclusive, hoje a gente tem aquele transtorno de déficit de natureza, que é cada vez crescente, exatamente. as crianças, né, estão cada vez com transtornos e problemas que muitas vezes, se elas tivessem uma vivência, né, a gente sabe que muitas vezes os pais trabalham muito, é difícil proporcionar, mas se tem a escola como geradora, como promotora desse contato, já pode ser, né, uma mudança ali que vai começar a ser gerada. Então, a gente aqui com a sua fala, a gente consegue ver a importância das políticas públicas bem feitas, né, Sem como dúvida. isso é dinamizador de várias externalidades positivas, assim, vamos dizer, né? E eu sou muito. A gente tinha, na época do Obama, muitos anos, né, nos Estados Unidos, a Michelle Obama sempre foi uma defensora da alimentação saudável. E ela chegou a emplacar um projeto de hortas nas escolas, obrigatório, porque isso é muito legal aqui, por exemplo, no primeiro ciclo, né, que você tem as escolas menores, você ter sempre uma horta, que daquela horta vai ser colhido as hortaliças, né, os vegetais que vão ser consumidos nas refeições, que são nas escolas que preparam as refeições. E você tem Exato. ali dinamização de matemática, português, ciências, geografia. Você consegue ter todas as disciplinas ali com espaço para abordar fora da sala de aula conteúdo, né, que é muito interessante. E você, na verdade, se a gente for pensar, a gente mesmo sem ter, às vezes, o poder público, né, que a gente não pode muitas vezes esperar, pode ser uma iniciativa dos pais, né, junto com professores. Sim, Aqui na escola da minha filha, a gente até não deu continuidade porque a professora saiu da escola. Sem ser nesse último ano letivo, no penúltimo ano letivo, ela me pediu ajuda e a gente ia toda semana, uma vez por semana, num espaço abandonado para tentar retomar uma horta que existia, né? Então, às vezes, a gente dá tanta desculpa, né? Ah, mas eu já pago imposto, Mas assim, se a gente não começa as mudanças que a gente quer, eu pelo menos penso muito nas minhas filhas, né? No mundo que eu quero deixar para elas. Eu sei que eu não tenho controle sobre isso, mas eu vou fazer a minha parte, né? Para sair daqui de consciência tranquila que eu fiz minha parte. Então, acho que a gente pode arregaçar as mangas, Camila, e fazer e participar de muitas iniciativas. Outra iniciativa legal da minha cidade, por exemplo, eu sempre tive minhocário, né? Aquela composteira. Desde que eu casei, eu tenho, inclusive aqui em Portugal eu tenho também. E aí o governo local fez um projeto que ele, para os cidadãos que se inscreveram e participaram de uma formação, a gente recebeu gratuitamente um minhocário com as minhocas para todo o nosso lixo orgânico ele ser inserido ali e depois virar adubo, virar terra, que é maravilhoso para a gente plantar. Então, sempre tive no Brasil desde que eu casei. E aqui em Portugal, o primeiro ano eu passei sem, mas no segundo ano eu recebi. Mas também eu sempre levo o meu resíduo orgânico para minha horta, para poder se exato. transformar em terra adubada, né? Eu acho que a gente perceber também em tudo que a gente faz, como esse ciclo, né, pode
ser fechado, que a gente não tem que pensar em que vai, na verdade, extrair, produzir, descartar. Isso está obsoleto na economia, não faz mais sentido. A gente tem que buscar realmente a circularidade em todas as áreas da nossa vida, na alimentação, no plantio, até na questão o que a gente compra para consumir, né? Aumentar a durabilidade, comprar às vezes menos e de maior qualidade, e até na questão financeira, que isso me chama atenção até como economista, muitas vezes, né, a gente não se atenta que não é por questão de escassez, a gente pode continuar vivendo em abundância, com certeza, mas será que a gente precisa mesmo gastar dinheiro com tantos itens que a gente recebe informação, né? Quantas vezes, eu tô sem roupa para ir. Você tá mesmo sem roupa, né? Será que a gente... E aí, quando a gente começa a ter mais consciência em relação a isso, a gente começa a ver também como a gente começa também a ter mais dinheiro na nossa conta. Que muitas vezes a gente não percebe, né? E eu acho que é um ciclo vicioso. Essa consciência em termos socioambientais traz para a gente, como indivíduo, um ciclo virtuoso. A gente começa a ter mais saúde física, emocional, financeira. Então, acaba que a gente está, né, abarcando vários benefícios para a nossa vida. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que isso é importantíssimo também, a nossa educação enquanto... Eu digo sempre na nossa comunidade que nós não somos só empreendedoras, nós também somos consumidoras. Exato, e a nossa educação para o consumo consciente e sair desta roda capitalista do consumismo, de termos que ter sempre tudo e mais e mais e mais, e sempre o telemóvel topo de gama e o último modelo. Nossa. E se calhar não contribui assim tanto para a nossa felicidade e contribui muito para a degradação ambiental. Tem estudos científicos que comprovam que não, inclusive, né? Que a partir de um patamar de renda, tanto que muitas pessoas relatam, né, que o consumo realmente vira uma doença. Você acha que consumir vai tapar um buraco? Ou você ter mais dinheiro vai te gerar mais felicidade? Obviamente que a gente está falando aqui, a gente tem que pensar que a sociedade seria ideal se todo mundo tivesse minimamente o necessário para viver de forma digna e tranquila, né? Claro. E aí, na verdade, se a gente for pensar, o X da questão está muitas vezes nos tipo multibilionários da nossa sociedade, né? Que pagam muito menos impostos do que a gente e tem um impacto absurdo que muitos países não têm a emissão do que algumas companhias, empresas geram, assim. Então é muito complexa a questão, né? Exatamente. A gente talvez se reduzisse, não é para não viver com bem-estar, pelo contrário, todo mundo quer viver bem. Mas será que a gente precisa realmente acima de um patamar frente a um planeta que tem recursos finitos, né? Eu acho que, né, não sei se faz sentido, né? Não estou falando aqui que a gente vai fazer voto de pobreza, nada disso. Eu gosto de viver bem, com conforto. É interessante tocares nisso, porque nós vivemos numa sociedade que glorifica o lucro. Sobretudo glorifica a acumulação do lucro e o sucesso. Ostentação, né? A ostentação. O sucesso, nomeadamente o sucesso no empreendedorismo, o sucesso nos negócios, é medido pela faturação. E isso acaba por ser uma perspectiva muito redutora. E o que eu vejo na nossa comunidade é, por um lado, há alguma adesão a essa cultura e que faz com que muitas vezes haja muito show-off e muito demonstrar aquilo que não corresponde depois à realidade. E depois, por outro lado, não ser exatamente aquilo que as pessoas querem. As mulheres querem algo diferente, porque muitas das mulheres que estão a criar os seus próprios negócios estão a criá-los porque, se calhar até às vezes vinham de situações confortáveis, não é sempre o caso, mas às vezes até vinham de boas posições, em boas empresas, mas não faziam aquilo que as realizava, não tinham autonomia, não tinham reconhecimento, não tinham tempo para a família e portanto querem ser mais ricas, não do ponto de vista necessariamente financeiro, sendo que a sustentabilidade financeira de qualquer negócio é absolutamente fundamental, mas querem ser mais ricas em termos de experiência de vida, de realização pessoal, de tempo para si próprias, de tempo para a família. E isso não passa necessariamente pela acumulação do lucro, nem pelo consumismo desenfreado, não é? Geralmente não, né? Claro que pode ter excepcionalidades, mas eu acho que o que mostra aí é que, infelizmente, né, quantas pessoas vão para esse caminho de muita ostentação, desconexão, né, delas mesmas, eu acho que o caminho é contrário, né? Infelizmente, a felicidade, obviamente, ela está relacionada, assim, ao nosso bem-estar financeiro, né? Mas eu acho que a partir de certo limite, ela já não tem mais essa relação direta, infelizmente, sabe? Eu acho que se a gente talvez, né, como economista, assim,
conseguisse um caminho que fosse mais equânime, né, para todos viverem com Exato. acesso. Tem até uma economista, que é a Kate Raworth, que ela fala da economia donuts, né, que na verdade é muito interessante. Ela pega, é um donuts mesmo, que é como se o círculo do donuts são as fronteiras planetárias, são 9 fronteiras. A gente, na verdade, conseguiria, e é muito interessante que ela é uma economista de Oxford, muito bem embasada, de Oxford, se eu não me engano. Eu acho que agora eu estou na dúvida, mas eu acho que é da Inglaterra, se eu não me engano, é de Oxford. E ela traz, com muito embasamento econômico, né, como a gente consegue, sim, modelos onde, na verdade, a sociedade poderia viver bem, com qualidade de vida, mas dentro dos limites planetários, entendeu? Que não vai permitir que a gente tenha multibilionários, né? A gente vai ter que ter, a gente vai ter, não é que vai reduzir a ambição, óbvio que a gente tem que ter sim um estímulo a crescer, a tudo isso, mas eu acho que acima de um patamar, talvez é complicado, né, frente às fronteiras que existem, a gente já ultrapassou várias fronteiras planetárias, então assim, que permitem a vida na Terra. Então, olha que complexo, né? Então, faz sentido um modelo econômico que pregue, né, uma sociedade baseada num sistema que pregue consumo desenfreado frente a tanta diversidade, não só social e ambiental, mas também pessoal, não, né, com indivíduos cada vez mais com questões socioemocionais, né? Eu acho que não sei, eu realmente, assim, como economista, não é um modelo que eu defendo, sabe? Eu defendo esses modelos que cada vez mais se apresentam alternativas bem basadas economicamente para mostrar que há outras formas da gente construir, né, sociedade sem ser baseado nesse consumo desenfreado, na extração desenfreada, no descarte desenfreado, é isso. É interessante falares em ambição, porque a ambição não tem que ser só por bens materiais. Sim. Podemos ter ambição por bem-estar, por qualidade de vida, Perfeito. Por realização emocional, por realização intelectual, não é? Conexão, né? Conexão. Boas conexões, exatamente, Exatamente. trocas. E é isso, na verdade, né? A gente vê que, na verdade, tudo isso, talvez esse modelo que a gente já vem vivendo há tantas décadas, o que ele trouxe para a gente? Será que é o que a gente quer como sociedade? E talvez seja um momento de inflexão que... E eu penso muito, tem um economista também, o Schumacher, que eu adoro, e ele fala muito de localismo, que é a questão de... Talvez a gente teve muito a globalização como um movimento muito forte desde a década de 90, né? Nos últimos quase 30 anos, a globalização veio muito forte, final da década de 90, e agora a gente está tendo um retorno ao local, sabe? Que está muito ligado ao projeto So Far, sabe? Você ter ali, né, um retorno até das pessoas que já saíram. E Portugal eu acho muito bonito também, Camila. Muitas pessoas migram por oportunidades econômicas, mas pelo menos aqui na zona que eu moro, muitas pessoas retornam, ou depois da aposentadoria, ou quando, né, conseguem ter uma tranquilidade financeira, voltam para o ambiente rural, tem a sua hortinha, né, o seu jardinzinho. Então, eu penso muito que talvez a gente vai voltar. E aí, só para finalizar, um tema que eu adoro, que eu estou pesquisando mais recentemente, comunidades energéticas, que é um tema que tem que ganhar mais visibilidade, porque o nosso sistema energético ele é muito centralizado. A gente confia totalmente, né, em grandes geradores que concentram a geração de energia. A gente viu o blackout aí que a gente passou recentemente em Portugal, né? Que eu acho que eu já tinha passado por um blackout em Nova York em 2003, já tinha sido uma experiência aterrorizante, e esse foi o blackout que eu passei aqui recentemente. E aí, as comunidades energéticas, que até tem política, né, da União Europeia já buscando incentivar normativas, tudo isso, é um estímulo para que a produção, né, a geração de energia seja descentralizada e os consumidores que se tornam prosumers, né, prosumidores, se tornem mais conscientes de onde vem a energia, né, quanto você está gastando. Olha, agora eu vou desligar isso aqui porque eu não quero gastar tanto. O que a gente passou anos, né, muitos anos de abundância de recursos, só que infelizmente a gente não vai viver, o futuro não é, as projeções não indicam isso, então a gente vai ter que se tornar cada vez mais consciente de onde vem a nossa energia, como a gente está gastando, e talvez essa volta para o local, que a agricultura está totalmente relacionada, junto com outras questões, ela vai ser o caminho para construir talvez modelos que gerem menos impacto socioeconômico e sejam mais virtuosos, sabe? Só assim, elucubrando aqui. Espetacular. Eu concordo em absoluto contigo, Juliana. Eu gostei muito desta conversa. Eu vou-te pedir agora para finalizarmos que nos digas
onde é que as pessoas, os nossos ouvintes e os nossos ouvintes te podem seguir e podem acompanhar o teu trabalho. Muito obrigada, Camila. Então, eu tenho um site que é o www.vidamaisverde.com, que lá, né, tem todos os meus serviços explicadinhos e você pode saber mais sobre o meu trabalho. E eu também tenho um Instagram, que ele é @avidamaisverde. E lá eu estou sempre compartilhando receitas e reflexões para a gente, né, nessa busca, que eu estou numa busca também, né, por uma vida e alimentação mais saudável e sustentável, é isso. Muito obrigada, Juliana. Obrigada a você, Muito obrigada, foi muito interessante. Tá ótimo, muito obrigada. So far, but